Vargas nasceu em 19 de abril de 1882 em São Borja, Rio Grande do Sul, numa família de estanceiros gaúchos. Início da carreira política. Formado em Direito, entrou na política pelo Partido Republicano Rio-Grandense, PRR. Foi deputado estadual, deputado federal e em 1928 tornou-se governador do Rio Grande do Sul. Chegado ao poder, Revolução de 30, olha só, 2 anos depois. Em 1930, após a morte de João Pessoa, vice de sua chapa, e a insatisfação contra a política do café com leite, liderou a Revolução de 30, depois Washington Luiz, Washington Luiz impediu a posse de Júlio Prestes. Olha o golpe. Vargas assumiu como chefe do governo provisório de 1930 a 1934, governo constitucional, 1934 a 1937. Em 1934, uma nova Constituição foi promulgada e Vargas foi eleito indiretamente presidente, marcado por tensões políticas A e B, integralistas e ANL comunistas. Estado Novo, 1937 a 1945. Vargas deu um golpe em 1937, instaurando uma ditadura chamada Estado Novo, com a Constituição autoritária conhecida como polaca. Houve censura, repressão política e fortalecimento do poder central. Também ocorreu forte industrialização, criação da CLT, 1943. Já vimos no vídeo passado sobre ditadura que na ditadura a gente teve um bom, né? O que é o milagre econômico, né, que a gente teve? Isso na ditadura que veio a seguir, mas na ditadura também que teve do Getúlio Vargas, ele conseguiu também fortalecer a industrialização e ele criou a CLT, tá? No Brasil, né, no caso, foi feito para dar direito aos trabalhadores que não tinham direito a férias e, enfim, 13º salário, tudo que nós vemos hoje. Foi graças a esse ato do querido Getúlio Vargas. Tem gente que não gosta dele. Eu acho que foi um dos presidentes mais importantes do Brasil. Mas os fins não justificam os meios, obviamente, né? Golpe, matança, censura, enfim. E aproximação com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial também. Nesse período, foi deposto em 29 de outubro de 1945 pelos militares. Retorno pelo voto popular, 1951 a 1954. Em 1950 é uma data muito louca porque teve Copa do Mundo do Brasil, onde teve a final Brasil e Uruguai, e o Uruguai ganhou do Brasil 1-0. Eu acho que foi o Mineiraço que falaram, Maracanaço, um negócio assim, não me lembro muito bem. Em 1950, Vargas voltou ao poder, eleito presidente pelo voto direto, desta vez pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Enfrentou forte oposição da UDN e da imprensa. Criou a Petrobras, olha só, em 1953 e manteve políticas trabalhistas. Pressionado por uma grave crise política após o atentado da rua Toneleiro. Vargas cometeu suicídio em 24 de agosto, data do meu aniversário, de 54.
Palácio do Catete, Rio de Janeiro, deixando a famosa carta testamento que mobilizou a população a seu favor. Tá, agora temos um problema aqui. Explique o que foi atentado da Rua Toneleiro e o que dizia na carta testamento de Getúlio Vargas. Vamos procurar isso porque eu não sei. Bora. E eu, hein, gente? Que loucura. Como é que isso acontece? A gente nem sabe. Que doideira. Vamos ver agora. Aqui eu tenho que ler 10 curiosidades. Tá, eu vou ler 10 curiosidades e agora a gente volta no assunto que a gente abriu agora, tá? Curiosidade sobre o Getúlio Vargas. Ficou conhecido como o pai dos pobres devido às leis trabalhistas e à CLT. Pai dos pobres, né? Ele nos defendeu, né? Foi o presidente que mais tempo governou o Brasil, ao todo 18 anos, 1930 a 45, 1951 a 54. Vargas foi responsável pela criação da semana de 40 horas e salário mínimo. Em 1942 declarou guerra ao eixo Alemanha e Itália após ataques a navios brasileiros enviados à FEB, a Itália. Durante o Estado Novo, o hino nacional só podia ser executado em português como parte do nacionalismo. Ele criou órgãos de propaganda inspirados nos regimes fascistas, como o Departamento de Imprensa e Propaganda DIP. Foi um dos primeiros líderes a usar o rádio como instrumento de propaganda direta para falar ao povo. A fundação da Petrobras em 1953 veio do lema "O petróleo é nosso". Esse presidente foi muito foda, pá. Vargas tinha uma relação contraditória com os militares. Foi colocado e tirado do poder por eles em diferentes momentos. Seu suicídio em 1954 provocou comoção popular. Multidões foram às ruas gritando "Getúlio não morreu" e hostilizando seus opositores. Agora a gente vai ter que ver o que foi o atentado da Rua do Toneleiro e o que dizia na carta de Getúlio Vargas. Bom, atentado da Rua Toneleiro, 1954, que foi o ano que ele se matou. Data: 5 de agosto. 5 de agosto de 1954, local Rua Toneleiro, em Copacabana, Rio de Janeiro. Vítima principal: Carlos Lacerda, jornalista e deputado da UDN, grande opositor de Getúlio Vargas. O que aconteceu? Carlos Lacerda estava chegando em casa quando sofreu um atentado a tiros. Ok, ele sobreviveu, mas o major da aeronáutica, Rubens Vaz, que acompanhava, foi morto. O crime chocou o país. Consequências: as investigações apontaram o envolvimento da guarda pessoal de Getúlio, Gregório Furtado, conhecido como Anjo Negro, chefe da guarda. A oposição acusou diretamente o presidente de ser moralmente responsável pelo crime. Isso gerou uma crise política gravíssima, com pedidos de renúncia e intervenção militar. Esse episódio foi a gota d'água que precipitou o fim do governo Vargas. Que fim trágico ele teve, né? Por causa de alguém meteu os pés pelas mãos aí. Eu duvido muito que o Getúlio Vargas tenha mandado, né? Fazer esse assassinato, né? Mas é interessante, né? A história é muito interessante. Agora vamos à carta de testamento de Getúlio Vargas, 24 de agosto de 54. Na madrugada de 24 de agosto de 54, pressionado por militares a renunciar, Vargas preferiu o suicídio, deixando a carta testamento que tinha tom de defesa e despedida. Principais pontos da carta.
pedia que o povo continuasse sua luta por justiça social. Frase final mais marcante: saio da vida para entrar na história. Puta que pariu! Que doideira. Impacto. Após sua morte, a carta testamento foi lida em rádio nacional, transformando Vargas de político contestado em mártir popular. As ruas se encheram de manifestações contra seus inimigos políticos, especialmente Carlos Lacerda e a UDN. O suicídio desarmou momentaneamente o golpe militar que estava em preparação. Ele ia sofrer um golpe militar, na verdade, né? E ele sabia, eu acho. Resumindo, atentado da Rua de Toledo de 54, tentativa de assassinato contra Carlos Lacerda, que matou o Major Rubens Vaz, crise detonada contra Vargas. Carta testamento, documento em que Vargas denunciava seus inimigos, defendia suas ações nacionalistas e encerrava com uma frase que transformou em uma lenda. Não é dita mito, mas é uma lenda. Saiu da vida para entrar na história. Que doideira, cara. Que rico conteúdo, né? Eu vou pedir a transcrição completa dessa carta. Pode transcrever toda essa carta completa. Gostaria de ler tudo na íntegra. Caramba, gente, olha só, eu nem sabia dessas coisas. Na verdade sabia um pouco, bem pouco, mas muito pouco. Eu não sabia não de tudo isso não. Pô, a carta é grande pra caramba. Mas vamos lá, né? Espero que vocês estejam gostando, porque eu tô amando isso aqui. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me batem, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso contra a justiça de revisão do salário mínimo. Se desencadearam os ódios. Ele está falando aqui que o que ele fez incomodou muita gente, né? A lei de lucros extraordinários quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculizada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. E olha hoje, né? Olha hoje. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas
esquecendo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Nossa, escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós. E vós sentireis o vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vós vilipendiarem, sentireis no meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vós manterá unidos, e o meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com perdão, e aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo, não mais serei escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado pelo peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas. Cara, eu me arrepio um monte aqui. Dá de ver. Me arrepiei total. Que cara foda, né? Puta que pariu. Pá. Cara, eu não sabia tudo isso, tá bobado. Eu, como gaúcho, devia saber dessas tramóias que aconteceu. Nossa, depois dessa eu vou dormir. Ia gravar coisas aqui, mas não dá não. Pá. Eu acho que esse vídeo vale um parte 2, porque foi muito rico em detalhes. Talvez eu traga uma parte 2 ou qualquer coisa falando só do Getúlio Vargas também. Que doideira. Pessoal, se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal. Eu tô de boca aberta até agora, me arrepiei toda aquela hora. Pá, eu juro pra vocês que eu me arrepiei todo. Que doideira. Boa noite, pessoal. E é interessante a caminhada dele. Um pouco que a gente viu, né? Mas se, como povo brasileiro, a gente se unisse nas ruas, nas opiniões, sabe? Em ceder opinião um ao outro e todos juntos tentar fazer um país melhor para nós e os nossos filhos, para a natureza, para a educação, para tudo que importa, né? Eu acho que o Brasil
Porque a gente sabe que os medianos vão fazer o feijão com